Eu ia dizer mais sorte do que juízo para definir esse ponto conquistado pelo Grêmio no Maracanã. Mas não foi apenas sorte, tem mais um elemento que contribuiu bastante para o Grêmio conseguir esse empate no Rio de Janeiro. Fim de jogo no Maracanã, Fluminense 2, Grêmio também 2. As pessoas falam que é um empate importante porque dá um pontinho pro Grêmio e também porque segura o Fluminense, né, um adversário da mesma zona da tabela. Eu vejo mais pelo pontinho conquistado, sinceramente. Eu acho que foi um ponto importante para as nossas pretensões de Série A, né, para nossas medíocres pretensões desse ano. Porque eu acho que o Fluminense não vai cair e nem vai chegar na reta final do Brasileirão brigando ainda ali embaixo. Eu acho que vai se estabelecer em seguida ali numa Sul-Americana ou brigando, no mínimo brigando pela Sul-Americana e logo logo sai do tumulto. Eu acho que até vejo mais o Fluminense mais encaminhado para isso do que o próprio Grêmio. Pela bagunça do Grêmio, pelas questões que a gente vai abordar nesse vídeo, né? Então, talvez a gente olhe lá pra frente, para daqui a 5 rodadas e vai dizer, o Fluminense nem tá mais nesse bolo, né? Mas claro que pode estar, daqui a pouco a tabela pressiona, se atrapalha no jogo, então pode ser que lá na frente esse empate seja ainda mais importante do que já se mostra, mas analisando só pelo pontinho conquistado pelo Grêmio, eu já acho que foi fundamental. E eu comecei o vídeo falando, né? Mais sorte que juízo. Sim, é uma definição interessante para o jogo de hoje, porque a gente não mereceu. Eu acho que o Grêmio não mereceu o empate, sinceramente. Foi um jogo acadelado do Grêmio, mais um, bagunçado. O Grêmio não tem nada, não tem nada. Eu tô assim, apavorado com esse ano do Renato à frente do Grêmio, né? Eu já vou falar um pouquinho mais disso. Mas o Grêmio teve uma coisinha que vai um pouquinho além da sorte. E eu acho que até explica a sorte, né? Aquela coisa que a sorte acompanha os bons, ou quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Os jogadores do Grêmio precisam ser exaltados. Aí alguém vai dizer, mas ganham fortunas, vão ser exaltados por fazerem o trabalho deles. Sim, não tô também aqui exaltando no sentido exagerado da palavra, mas assim, eu acho que tem que ser reconhecido o esforço dos caras durante os 90 minutos. E quando eu falo em esforço, é importante dissociar isso do, ganham muito e estão só jogando futebol, o que tu queria? Cara, é que tem coisas que vão além da vontade deliberada de uma pessoa. Tem coisas que são inconscientes, psicológicas. E às vezes é natural o cara ficar abatido, um time inteiro ficar abatido, né? E quando tá aquele clima ruim de brigar para não cair e nada funciona e tu ainda consegue abrir o placar e toma virada e o estádio muda o clima e daqui a pouco tu pode te afundar de um jeito, num time bagunçado ainda por cima, num time bagunçado que tu te desmotiva, cara. Tu te perde a concentração, perde o foco, o ânimo e às vezes o time fica batido. Essa é a palavra. O time aparece batido em campo. Abatido e batido. Olha, não foi o caso, né? Aparentemente os jogadores até o final lutaram, tentaram, né? Mesmo talvez eles entendendo que estavam bagunçados, que não tinha muita, né? Cara, foram até o fim, os que começaram, os que acabaram o jogo, todos, né? Conseguiram um pênalti no finalzinho do jogo lá, o Arezo. Eu lembro que o Arezo, na estreia dele, eu acho que foi o jogo que eu fui a Caxias até ver Grêmio e Vitória, que ele, se eu não me engano, era a estreia dele. Ele estreia cavando um pênalti, que ele pega uma bola de costas, gira em cima de um zagueiro, é puxado e sofre o pênalti, né? Então ele tem participações importantes, mesmo entrando pouco nos jogos do Grêmio. E, cara, foi isso, né? Foi o Grêmio que pelo menos tentou, foi pra cima, tentou alguma coisa, sabe? Suou a camiseta até o final, mesmo num cenário nada empolgante, né? O Grêmio conseguiu arrancar esse empate. E eu acredito muito isso aos jogadores, a vontade deles, a qualidade de alguns, enfim, aos jogadores, cara. Aos jogadores que conseguiram, por osmose,
um pontinho importante lá no Rio de Janeiro. E essa vem sendo a tônica do Grêmio de Renato Portaluppi. Os jogadores, ou melhor, as individualidades. Soares que o diga, né, em 2023, mas é isso, cara. Se virem, joguem. Né? O Grêmio não tem mecânica, não tem velocidade na transição, não tem condensação, não tem meio de campo, né? Até o básico Porque assim, uma coisa é a movimentação durante o jogo, as transições, isso é mais complexo. Agora, o Renato já consegue errar na escalação, ele já consegue esvaziar o meio de campo no beabá, sabe? E aí tu pensa, mas talvez a escalação seja assim, mas na prática vai ser assado. Não, é assim mesmo, era isso mesmo que a gente estava pensando enfim, o Renato tá muito perdido. Tem um lance pra mim no jogo que é emblemático, embora seja um lance bobo, assim, na verdade um lance que talvez vocês nem vão lembrar. Quem assistiu o jogo nem vai lembrar desse lance, porque ele não tem nada demais, mas me pegou. Que foi quando o Grêmio tá... Agora eu não me lembro. Era lá pelos 10 a 15 do segundo tempo. Tava 1-1, talvez? Acho que tava 1-1. Ou já tava 2-1 pra eles. Acho que tava 1-1. Não sei. Mas eu sei que assim, cara, o Grêmio não tava mais ganhando, né? Porque, enfim, virou 1-1 o intervalo. Uma bola respinga pra lateral, perto do meio de campo, um pouquinho pro campo de ataque do Grêmio, assim. E o jogador do Fluminense pega pra cobrar. O Bright White, cara, ele corre para marcar um jogador do Fluminense que poderia receber a bola da lateral e meio que faz assim, ó, olha para trás pros companheiros e faz, venham, venham. Cara, meio que ninguém vai, tipo assim, tá um andando pra cá, outro marcando não sei quem, e fica ali o Bright White meio perdido contra uns 3 caras do Fluminense. E daí ele meio que para, assim, desiste do que ele tava pensando e meio que caminha. E aí o cara do Fluminense cobra a lateral pra alguém ali, um daqueles ali, e sai jogando normalmente. Isso aí, cara, não é culpa dos outros jogadores que não obedeceram o Braithwaite, que não fizeram. Cara, isso aí é organização do time, isso é técnico. O técnico tem que orientar, olha, cara, vamos marcar assim, vamos nos posicionar assado, vamos fazer isso, aquilo. O Braithwaite, sei lá, ele faz esse movimento meio que no reflexo de um cara que jogou a vida inteira na Europa, em alto nível, jogou a Copa do Mundo, né? Um cara que, tipo assim, é o lógico, ele foi lá fazer o óbvio. E daí quando ele viu que ninguém veio, ele chamou, mas tipo assim, os caras não estão orientados a isso, os caras estão noutra. E aí não serve pra nada o movimento dele. Porque o movimento dele faz sentido coletivamente. Se ele faz, o outro faz, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, pum! Se posicionou o Grêmio. Dificultou a vida do Fluminense. Agora, se só um cara faz, ele só vai cansar. Ele só vai cansar, cara. E esse foi o retrato do Grêmio no jogo inteiro. O Grêmio ainda consegue achar um gol ali numa jogada de contra-ataque, o Aravena jogando muito bem. E depois, cara, o Fluminense parece assim, tá, vamos começar com 1-0 pro Grêmio? Vamos. O Fluminense foi lá e fez 2. Foi lá e fez 2, cara. Sabe? E o Fluminense não é nada demais. Esse ano não tá nada demais. É um time até meio velho, eu acho, sabe? Não é um time... E fez 2. Ao natural, quase, assim, tipo... Com total justiça. Eu acho que o menos justo talvez tenha sido o Grêmio empatar. Porque o Grêmio não jogou nada. O Grêmio parecia um time pequeno no Maracanã, assistindo a um Fluminense jogar futebol. O Grêmio não tinha nada. Inclusive no lance que sai o segundo gol, olha só como as coisas, a gente pega as nuances aqui e ali, né? No lance do segundo gol, que foi um escanteio do Fluminense, o escanteio nasce de uma cagada do Dodi, que a bola é do Grêmio, ele vai dominar, vai fazer sei lá o que, perde, o jogador do Fluminense chuta, o Marquezinho defende para escanteio. Cagada do Dodi, vamos xingar o Dodi, vamos cobrar do Dodi, beleza. Até concordo, mas... Talvez também porque o Dodi pegou a bola e demorou porque ele não sabia automaticamente o que fazer. Ele não estava automatizado um comportamento nele porque não foi treinado. E talvez ele também não soubesse direito o que fazer com a bola naqueles primeiros 2 segundos que ele pegou, porque talvez ninguém se movimentou de uma forma que facilitasse para ele. Porque esses caras também não estão automatizados nesses movimentos. Então às vezes a gente fica pegando umas individualidades que estão errando. Mas se tu for na raiz do erro, cara, claro,
Tem erro, tem. O Dodge errou, não tô tirando isso. Mas a raiz do erro, às vezes, é um jogador que tá mais exposto pelo coletivo, que não funciona, né? E aí o Dodge entrega a bola, o jogador do Fluminense chuta. Não sei até se não foi o próprio Cauã que chutou. E no escanteio, aí sim o Cauã, tenho certeza, né? Fez o gol. Também numa marcação estranha do Grêmio, num escanteio, o cara cabecear sozinho, livre, botar a bola onde ele bem entendesse. Não foi muito interessante, né, de ver isso. Tinha o Gemerson na frente, o Vijaçante marcando o cara lado a lado e ninguém conseguiu. Foi estranhíssimo, mas enfim, 2-1 naquele momento e o Grêmio empilhando atacantes. Aí o Renato faz aquele movimento dele, que por sinal, né, ele ia botar o Natan Fernandes quando tava 1-1, aí quando tá 2-1 ele mantém, né, tava falando com um amigo no WhatsApp sobre isso, o Zé Pedro, um abraço pra ele, e a gente tava falando de umas coisas que não fazem sentido, assim, sabe, tipo, do Renato, e tipo, não só pelo fato do Natan Fernandes não jogar há bastante tempo, que já é um pouco curioso, né? Mas, cara, 1-1 é um jogo, 2-1 é outro, né? O Renato manteve as duas substituições, o Diego Costa e o Natan Fernandes. Aí ele acrescenta o Cristaldo quando ele vê que tá perdendo o jogo, sabe? E aí ele tira o Aravena e o Bright White, cara, que eram talvez os melhores em campo do Grêmio. E deixa o Soteldo, que tava perdido até, coitado, numa função que nem é a dele. Não faz nenhum sentido, cara. O Renato tá perdido, perdido, perdido. Eu não sei que futebol o Renato tá vendo, cara. E aí, vocês viram a cara do Bright White saindo de campo? Vocês viram a cara do Bright White saindo de campo? Claramente insatisfeito. E aquela insatisfação pode ter muitas camadas. Pode confirmar esse burburinho que rola de jornalistas de que parte do elenco não tá mais com o Renato, né? Que ele tá sem os bruxos, sem a resenha que sempre segurou muito ele e ajudou até a montar bons times, bons momentos dele à frente do Grêmio. E pode ser também, não só assim um Bright White brabo porque estava saindo, mas um Bright White brabo pelo jogo que ele estava vendo. Tipo assim, o cara me bota um time sem meio, um time que veio para se acadelar, para não jogar, para fazer um não futebol. Eu tô me matando aqui na frente. Aí agora, tô jogando até bem, fiz até gol. Aí agora que ele vai talvez tentar jogar futebol, vai botar o Cristaldo, vai botar meio de campo, aí ele me tira, né? Não sei, pode ser mil coisas na cabeça do Bright White ali, mas claramente insatisfeito e muito provavelmente para uma satisfação direcionada ao Renato, né? Então, isso foi sintomático ver isso também. E aí o Renato vai lá, empilha seus atacantes. Eu não ouvi a coletiva dele, tá? Tô gravando isso aqui antes. Talvez ele esteja dizendo agora que funcionou, empatou. Não funcionou, o Grêmio não jogou nada. Foi só no suor, só nos jogadores, aquilo que eu falei no início do vídeo. O Grêmio não jogou nada o jogo inteiro, né? E essa coisa de mudar. Tipo assim, o Renato tem uma dificuldade muito grande. E isso eu falava até nos bons momentos do Renato, tá? De repertório. O Renato, quando teve bons momentos com o Grêmio, ele tinha bons jogadores, bons times. Ele começava um jogo, encaixava o jogo dele, dava a liga dele, pum, ganhava, acabou. Se o jogo começava muito ruim, se o outro time botava ele no bolso de alguma forma, é muito difícil o Renato sair, sabe? Ter uma estratégia para mudar o jogo. O Renato, assim, ó, tira um atacante e bota um outro, sabe? Tipo assim, é muito, o repertório dele é muito limitado para umas mudanças, mas, tipo assim, o Renato é um prefeito de uma cidade que tem um rio com 1,5 metro de água. Aí os moradores estão dizendo, cara, a gente quer atravessar o rio. O que a gente faz? O Renato pega e dá um carro para eles potente. Ah, vem acelerando e passa rio adentro. Aí o carro vai lá e afunda. Aí o Renato fica trocando de carro. Ah, então vamos comprar um Jeep. Não, então agora vamos comprar uma caminhonete. Então, Renato, quem sabe a gente pensa numa estratégia de criar uma balsa, uma ponte. Aí olha ali ó, o município vizinho fazendo uma ponte. Aí vai dizer, ah, mas também com esse orçamento, né? Tipo, Renato, tem orçamento também, só que tu já torrou em 20 carros diferentes o teu orçamento, sabe, cara? E aí ele troca um atacante pelo outro, e tipo assim, cara, e não pensa em mudanças consistentes da mecânica do jogo, sabe? Então eu senti assim, um Grêmio muito atrapalhado em campo, contra o Fluminense que tá pressionado também, que não é grande coisa. Mano Menezes também tem suas questões, mas ainda assim eu achei um time mais coeso, o deles, assim, sabe?
Por essas e por outras, foi um baita empate. Um baita resultado fora de casa, no Maracanã. Tipo, contra um adversário direto, mas principalmente para fazer um pontinho que pode ajudar ali na frente. Pode ajudar com certeza. Né? E outra coisa que eu também estava conversando, né, com o Zé, até com meu tio, com outros parentes meus ali em outro grupo. Cara, o Renato às vezes ele pode até falhar em algumas coisas de organizar o time, as coisas mais complexas de estratégia e tal, mas tinha alguns conceitos básicos do futebol que parece que o Renato também desaprendeu, sabe? Porque ele é longe de ser bobo, né? Um beabá do futebol, assim, ele é um avião. Tipo, e ele parece que tá achando que o Soteldo é um jogador de contra-ataque. Cara, não é. Qualquer pessoa que já viu um jogo de futebol numa pracinha por 2 minutos sabe que o Soteldo não é um jogador de contra-ataque. O Soteldo é um quebrador de linhas. Então o Renato, além de estar falhando no macro, ele está falhando no micro, numas microavaliações, nos movimentos de substituições estranhas, de estratégias enlouquecedoras, cara. O Aravena que puxava contra-ataque. O Soteldo, ele quebra linhas, isso não tem nada a ver com velocidade, pode ser até devagar. Ele vem dominando a bolinha ali, dribla um, dribla dois, quebrou a linha, aí acha um passe aqui, recebe de novo na frente. Mas não vai ser um contra-ataque, muito provavelmente, vai ser um ataque. Vai ser um ataque, né? O Soteldo eu já vi mais de uma vez ele receber algumas bolas com a feição do contra-ataque. Ele dispara bem na frente do marcador dele e às vezes ele até dá uma desacelerada esperando o marcador chegar, se posicionar na frente dele para daí sim ele driblar o cara. Porque ele não se garante em tocar para frente e ganhar na corrida. Ele é muito pequeno, né? E o Renato faz esse tipo de avaliação às vezes que, olha, se ele acha que o Soteldo é de contra-ataque, é muito mais grave a coisa, porque não é só, né, do time, da organização, é até de umas leituras individuais, assim, que não tá rolando ali com muita clareza. Mas é isso, gente. Como diria o nosso ex-vice-presidente de futebol, Denis Abraão, nós vamos sangrar. O Grêmio vai sangrar. Vai ter que ser assim, cara. Não vai ser com sobras, não vai ser com, com, sonhar com vaga no G9, no G8, se abrir Libertadores para não. Esquece. Vai ser manutenção da Série A. Se a coisa for muito melhor do que eu imagino nessa reta final, a gente pega uma Sul-Americana no máximo, mas assim o Grêmio vai sangrar até o final, cara. Até o final. Qualquer coisa que não seja derrota lá contra o Palmeiras é festa. Depois tem o Juventude em casa para fazer uma guerra, é um jogo chave. Ganhar, ganhar ou ganhar. E é por aí, cara. É jogo a jogo, é ponto a ponto, porque a missão do Grêmio, se a gente for olhar para a tabela, não é das mais difíceis. O aproveitamento que o Grêmio precisa atingir até o final do campeonato para ficar na Série A não é nada de louco, é até menor do que a gente já tem agora de aproveitamento, se eu não me engano. Só que, se a gente olhar para as atuações do Grêmio, aí preocupa. Aí tu olha para a tabela dos jogos que faltam e te pergunta, da onde que nós vamos tirar esses pontos? Da onde? Essa é a questão, mas vamos respirar, vamos curtir aí um fim de semana que não foi totalmente estragado pelo Grêmio, porque esse pontinho aí foi importante, com certeza. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.